Oi, eu sou a Bia e hoje eu vou analisar a Emily Gilmore de Gilmore Girls. E nesse vídeo eu vou analisar essa personagem, vendo um pouco da história dela, os romances que ela teve durante a série, também algo que eu nomeei de amor tóxico familiar, e o que a Emily e a Lorelai conseguem nos ensinar sobre conflitos familiares. E por fim eu vou falar algumas curiosidades. Bom, a Emily estudou na Universidade Smith e se formou em História. Ela se sente à vontade na alta sociedade, organizando eventos de negócios e caridade toda semana, sendo muito cuidadosa com os detalhes. Ela gosta de coisas boas e tem bom gosto. Ela e Richard viajam bastante e já foram várias vezes para a Europa. A Rory também participou de uma dessas viagens pela Europa, mas fora desse mundo elegante, ela parece ter dificuldade em lidar com suas próprias emoções, não querendo mostrar sua vulnerabilidade e parecendo pouco empática em alguns momentos. Apesar da maior parte de Gilmore Girls focar no relacionamento da Lorelai e da Rory, a relação complicada da Lorelai com a Emily cria um contraste forte com a relação boa da Lorelai com a Rory. Na temporada 5 e 6, a Emily vai contra os desejos da Lorelai, deixando que a Rory deixasse a universidade, o que gera alguns conflitos entre as duas. A Emily é uma pessoa dedicada à sociedade e às filhas da Revolução Americana, a DAR, organizando eventos, e ela é fundamental para o envolvimento da Rory no DAR na sexta temporada. Ela é conhecida por ser exigente e rigorosa com as pessoas que trabalham para ela, e tem muitas piadas durante a série sobre a rotatividade frequente de empregadas domésticas que ela tem. A sua história com as empregadas varia, tipo tendo processos e demissões por diferentes razões. Ela já teve empregadas da Guatemala, Grã-Bretanha, Irlanda, Romênia, Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha e vários outros países. E mesmo que ela pague bem, normalmente ela é criticada por como ela trata suas empregadas e pelas expectativas que tem delas. Mesmo dando momentos engraçados na série, a Emily é uma das personagens mais complexas da série, às vezes agindo de maneira manipuladora e vingativa, especialmente em relação à sua família. Ela sentiu muito quando a Lorelai e a Rory deixaram a sua casa, um ano depois do nascimento da Rory. A dor que ela sentiu ao longo dos anos por ter perdido essa vida é óbvia, especialmente quando ela descobre que a Lorelai quebrou a perna ou quando vê pela primeira vez onde a Rory cresceu no Independence Inn. As suas manipulações costumam ser uma tentativa de fornecer o que ela acha ser melhor para sua família, mesmo que isso a torne incompreendida às vezes. O seu amor pela família é muito evidente quando ela ajuda a Lorelai em situações difíceis, tipo quando Christopher interrompe o jantar de sexta-noite. Don't you understand that I can't talk to you because it hurts? Talking to you really hurts. Standing here right now is killing me, okay? Don't you understand that? Christopher, I think you'd better go now. Emily, Leave now, please. Eu sinto que as pessoas não entendem bem essa personagem. Alguns só veem as coisas negativas por causa das coisas que ela fez com a Lorelai, e eu concordo, o jeito que ela tratou a Lorelai é simplesmente ridículo. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas também não dá de excluir todas as partes boas que ela tem. O Richard e a Emily nos trazem uma montanha-russa emocional, repleta de momentos perfeitos e difíceis. Apesar das coisas diferentes neles, os fãs adoram os momentos felizes e as dificuldades que eles enfrentam. Quando eles são no auge do relacionamento deles, eles mostram um amor verdadeiro e você consegue ver isso de longe. A Emily fala com carinho sobre o casamento deles, desde a empolgação antes do casamento até a nostalgia de usar o vestido de noiva. Mesmo sendo discretos, eles conseguem mostrar um amor muito profundo. Mas teve um momento difícil quando eles decidiram dar um tempo na quinta temporada. Felizmente eles superaram essa fase e voltaram a se entender. Mas a falta de comunicação foi uma falha nesse período. Quando Richard enfrenta problemas cardíacos, a Emily tá lá pra ele. Mas eu acho que a forma antiga, como eles lidam com o casamento, com os papéis de gênero tradicionais, eu acho que é uma coisa que poderia ser um pouco melhorada. A rotina que eles construíram ao longo dos anos é muito positiva.
E as férias anuais na Europa deles só mostram o quão eles se dão bem como casal. Mas, às vezes, a preocupação exagerada com a imagem social mostra que podem perder essa felicidade que eles têm. Os votos renovados e a luta da Emily para seguir em frente sem o Richard depois que ele se foi são momentos muito emocionantes que mostram o quanto era um amor verdadeiro. Resumindo, o relacionamento do Richard e da Emily é uma mistura de momentos felizes e desafios, como todo relacionamento tem. Mesmo com altos e baixos, eles são um dos casais mais lindos de Gilmore Girls. Muitas mulheres mais velhas disseram que ter um neto é muito mais diferente do que ter um filho. Nesse ponto da sua vida, você está mais consciente de como abordar as coisas para aproveitar o máximo tempo que passa com elas. O relacionamento da Emily e da Rory muitas vezes foi mais forte porque elas se comunicavam bem. Foi fácil sentir orgulho da Rory porque, pelo que a Emily acha, ela fez as coisas certas enquanto crescia. O Richard e a Emily aprenderam a expressar o seu amor pela Rory e cresceram juntos por causa dela. E por causa dessa proximidade que a Rory e a Emily construíram, permitiu com que a Lorelai e a Emily se aproximassem mais e se abrissem mais. O mais próximo possível. Apesar de começarem a se aproximar quando a Rory fez 16 anos, ao longo do tempo, ela e a Emily tiveram um relacionamento especial, tendo personalidades e comportamentos parecidos. A Rory e a Emily se preocupam muito com a felicidade dos outros, muitas vezes esquecendo de si mesmas. A paixão por fazer listas e ter agendas é outro ponto em comum sobre elas. A dificuldade de expressar sentimentos é uma área que a Rory e a Emily têm dificuldade. Enquanto a Rory tem dificuldade de falar os sentimentos pro Dean, a Emily também raramente expressa abertamente o seu amor pela família. Eu acho que é legal falar o quanto eu adoro as tramas da Emily em Gilmore Girls. Como os relacionamentos entre mãe e filha costumam ser incrivelmente complexos, é fácil perceber que, embora a Emily pareça estar constantemente decepcionada com a Lorelai, a verdade é que ela deseja tão desesperadamente estar perto da filha que não sabe como fazer isso acontecer. E isso nos traz a forma de como as pessoas comunicam seu afeto de diferentes formas. Não tem duas pessoas nesse mundo que, mesmo que compartilhem o mesmo sangue, vão demonstrar o amor da mesma forma. Mesmo que a Lorelai não tenha recebido da mãe o tipo de carinho que desejava, isso não significa que não tinha amor ali. O amor da Emily pela sua filha é tão grande e poderoso, e é por isso que é tão difícil demonstrar. O dinheiro e a educação são um tema que a gente pode conversar por horas, mas essa tensão no relacionamento dela sempre tornou a série muito mais interessante. E foi só quando a Lorelai começou a entender como era difícil ficar sem a Rory que ela sentiu a dor da Emily. Essa é talvez a parte mais comovente da história delas, porque a história tem um jeito de se repetir, e a gente nunca entende de verdade nossas mães até a gente se tornar uma. É assim que a gente sente a dor que elas sentem quando a gente preocupa elas, quando a gente machuca, ou pior, deixamos elas. Vamos falar a verdade, a Emily é uma mulher extraordinária, mas com um comportamento difícil de lidar. Mas a Lorelai sempre foi o seu ponto fraco. A filha que só precisava abraçar e cuidar e amar acima de todas as outras coisas. Mas ela nem sempre fez isso e nunca conseguiu entender a própria filha. A Lorelai era o seu mundo até a Rory nascer. Eu acho que foi por isso que foi tão fácil para Emily amar a Rory, mesmo antes de conhecer ela. Eu acho que muitos de nós a gente ouve que ser avó muda muito mais a vida do que ser mãe. Assim, eu acho que tudo que a Emily não pôde ter com a Lorelai, todos os erros que ela cometeu e o tempo que ela perdeu, ela tentou ter com a Rory. E tudo isso da maneira mais sutil. Mas vamos ir pro que realmente importa, que é o jeito que a Emily trata e tratava a Lorelai. O jeito como ela interfere na sua vida, o jeito como ela força ela a fazer coisas que ela odeia, é tudo muito desrespeitoso. E ela só pede desculpas ou para quando percebe que tá afetando ela mesma, não quando ela vê que tá machucando a sua própria filha. Além do mais, ela só concorda com a Lorelai sobre a Rory voltar pra Yale depois que a Rory parou de obedecer ela enquanto a Rory estava morando com eles. A Emily é manipuladora, controladora e egoísta.
Não acho que os pequenos momentos bons que ela tem na série sejam suficientes para equilibrar o quão ruim ela é. Todos os esforços que a Lorelai fez para afastar a Emily são justificados. Dito isso, eu sinto que a Lorelai é uma boa filha para Emily, considerando o quão ruim a Emily é para ela. E ela teve anos para refletir sobre o seu comportamento com a Lorelai, mas quando elas se reconectam, ela ainda desconsiderou completamente as emoções da filha em favor dos seus próprios caprichos. Eu acho que ela é uma personagem boa e que foi bem escrita, mas a personagem dela não é uma pessoa boa e ela também não é uma boa mãe. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bom, durante a minha pesquisa para fazer esse vídeo, eu percebi que a Emily Gilmore é uma pessoa que divide muito a opinião dos fãs. Ela dividiu eles em vários grupos. Tem pessoas que pensam que ela é uma mãe amorosa, tem pessoas que pensam que ela é uma mãe narcisista e abusiva, e tem pessoas que estão em cima do muro e acham que ela é um pouco dos dois. Eu tô mais inclinada pro fato que ela é abusiva, pra ser sincera, mas eu também acho que ela tenha sido uma mãe amorosa, sim. Eu acho que todos temos que citar que a Emily é uma pessoa abusiva, e isso é algo bastante claro. Ela abusa das pessoas que trabalham para ela abusa da sua própria família e ela também abusa dos seus amigos. O principal é o fato da Lorelai ser humilhada em quase todos os episódios que ela tem uma interação com a Emily. A Emily reclama do seu cabelo, da sua roupa, dos homens que ela gosta, do trabalho, dos seus gostos, de tudo. O melhor exemplo é durante o funeral da Trix. A Lorelai foi muito prestativa com ela, mas a Emily só conseguia criticar os sapatos dela. Outro exemplo do seu comportamento abusivo é culpar os outros, especialmente a Lorelai. O melhor exemplo está na primeira temporada no baile da Rory. No final do episódio, durante a discussão, a Emily culpou a Lorelai pelos erros da sua adolescência, mas também pelos erros da Rory. Isso só mostra o seu comportamento abusivo e um pouco do seu comportamento narcisista. Parte do comportamento abusivo da Emily é, obviamente, seu controle. A Emily precisa controlar as pessoas e isso é uma das razões pelas quais o seu casamento com o Richard funcionou tão bem, porque o Richard gosta de ser controlado. Mas também é um dos motivos do breve rompimento, porque a Emily percebeu que tem algumas partes da vida do Richard que ela não tá controlando. Ela até falou isso em um episódio, dizendo que ela não é a mesma mulher porque o Richard não tá mais ouvindo ela. A Lorelai conhece bem o seu lado controlador e esse é o principal motivo pelo qual ela não gostava de aceitar os presentes da Emily. Ela pode usar todos os seus dons para controlar a sua vida, mas apesar de tudo, a Emily ama sua família. Às vezes a Emily consegue agir de maneira diferente para ajudar as pessoas que ama, mas eu acho que essas mudanças são uma das principais causas que a Lorelai tem medo da sua mãe. Não é porque ela tá controlando ou humilhando, mas sim porque, mesmo que tenha momentos que a Lorelai sente que a Emily ama ela de verdade, a Emily nunca vai aceitar completamente a Lorelai e vai voltar a tratar ela do mesmo jeito. Essa dinâmica influencia muitos traços da personalidade da Lorelai, tanto positivos quanto negativos. A Emily ama sua família, provavelmente da melhor maneira que pode, mas esse amor é tóxico. Bom, a série mostra a relação complicada e conturbada entre as duas, mostrando como o orgulho foi a maior falha da personalidade delas, impedindo completamente uma comunicação aberta e saudável. A maior lição que dá para tirar dessas duas é a necessidade de quebrar o orgulho para resolver o conflito. Tanto a Lorelai quanto a Emily teriam evitado anos de distanciamento se tivessem cedido em alguns momentos. A série destaca que ser feliz e viver em paz muitas vezes é mais valioso do que manter o orgulho intacto. Além disso, a honestidade é importante. As duas personagens guardam sentimentos e pensamentos, acabando em brigas longas e mal entendidas. Então a gente consegue entender que ser honesto é pensar antes de falar impulsivamente durante a briga. Outra lição que a gente consegue aprender com elas é entender a perspectiva do outro. A Lorelai e a Emily, apesar das diferenças, elas têm características parecidas que contribuem para os conflitos. A série então sugere que, antes de a gente julgar e criticar, é importante fazer um esforço para entender a visão do outro e reconhecer os próprios erros. O perdão é apresentado como uma decisão e não só um sentimento.
Gilmore Girls mostra que perdoar significa seguir em frente, reconhecendo que todos cometem erros. Bom, resumindo, a gente aprendeu que superar o orgulho, ter honestidade, entender o outro e perdoar são importantes para construir e manter um relacionamento saudável com a sua família. E agora vamos para algumas curiosidades. Ela fala pelo menos inglês, francês e italiano. Ela viajou pela Europa sozinha quando estava na faculdade. Ela tem uma irmã chamada Hope que mora em Paris. Ela passou por 14 horas de parto. Aos 12 anos, ela decidiu que o seu buquê de casamento seria lírios e orquídeas amarrados em um laço prateado. Ela faz aulas de hidroginástica, algo que o Richard queria fazer após a sua aposentadoria. A sogra era contra o casamento quando eles se conheceram. Ela faz parte de um clube do livro. Essa é um pouco aleatória, mas ela acha o Will Smith atraente. Bom, obrigada por assistirem. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que você gosta. Também não se esqueçam de comentar ou me mandar no Instagram algum personagem que vocês querem que eu faça uma análise aqui. Até a próxima e tchau! I bet you think about me. So I watch your life in pictures like